imperativamente às 18h30. Temos a representante da rede HCAM para o desenvolvimento, Sofia Ferreira, estou a usar sem títulos, não conheces. O Instituto Marquês de Vasconcelos Paulo Freitas, Fundação Portugal-África, não está, porque não é Elders, e Fundação Fé e Cooperação. Portanto, estava a dizer aqui entre nós, tem 10 minutos cada representante para fazer a sua apresentação, faltando 3, eu aviso, portanto 7, para nos dar uma margenzita, até porque falta um elemento para podermos ter uma pequena intervenção da própria plateia. Antes de fazer o encerramento tem que ser a horas. Muito obrigado. Para além de ser senhora, está na ordem de ser a primeira da rede HCAM. Está na ordem alfabética. HCAM. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar os membros da mesa e o público e agradecer à organização o convite que endereçou à Fundação HCAM Portugal, que eu tenho a honra daqui hoje estar a representar em tão distinta companhia. Não resisto a dizer que há uns tempos deparei-me com um estudo que diz que quando há uma palestra, os ouvintes apenas captam 7% daquilo que é dito. Eu tenho a certeza que a excelência das comunicações que aqui foram feitas hoje contrariam esta afirmação e espero humildemente que aquilo que vou dizer cative a vossa atenção. Pelo simples não, guardem-na para o último slide, que é aquele que também me entusiasma mais. Ora bem, a Fundação HCAM Portugal é apenas uma das agências que integra a rede HCAM para o desenvolvimento, uma rede criada por Sua Alteza, o Príncipe HCAM, há mais de 40 anos e que está presente em mais de 25 países do mundo. Esta rede opera em 3 grandes níveis, que estão interligados necessariamente, mas sobretudo na área do desenvolvimento económico, na área do desenvolvimento social e na área da cultura. E relembro que foi neste passado mês de setembro que tivemos a honra de ter cá a Sua Alteza, na cidade de Lisboa, para entregar o Prémio de Arquitetura a um projeto de arquitetura. Cada uma destas agências tem um mandato individual, todavia todas elas partilham de um conjunto de valores e um conjunto de princípios e de uma missão que é da melhoria da qualidade de vida das populações com que trabalham. E, sobretudo, das populações que enfrentam desafios acrescidos de pobreza, de exclusão social, entre elas comunidades migrantes e minorias étnicas. A educação assume necessariamente aqui um papel de protagonismo. Nas palavras de Sua Alteza, a educação é o melhor investimento que se pode fazer. Um indivíduo bem preparado, a educação no sentido lato, na medida em que é um veículo de desenvolvimento, um veículo de autonomia, de capacitação, é a melhor forma de fazer face aos desafios que as sociedades atuais nos colocam, que são multifacetados, muitas vezes inesperados, e exigem uma resposta rápida dos indivíduos, dos grupos, das comunidades. Desculpem. Quando falamos em educação já mais formal, já falamos em ensino, em processos de ensino e aprendizagem, a Fundação preocupa-se muito em melhorar o acesso ao sistema educativo, o sucesso educativo, lutar contra o abandono escolar precoce, fomentar as relações escola-família, preparar as escolas para as crianças, não só as crianças para a entrada na escola. E, sobretudo, também produzir a partir da prática, portanto, com muitas experiências práticas para a construção de conhecimento e diálogo que influencia as práticas e políticas de educação. A literacia é um elemento-chave, eu não vou estar a repetir aquilo que já aqui foi dito ao longo destes 2 dias. O domínio da língua, da linguagem, falada e escrita é um fator de desenvolvimento do indivíduo, é um fator incontornável no desenvolvimento das sociedades atuais. E a Fundação tem vários programas que incidem na promoção da literacia em todo o mundo. Posso-vos apenas referir 2 exemplos que acho particularmente interessantes. Um deles é, em mais de 11 países, a Fundação cria mini-bibliotecas em comunidades que muitas vezes estão distantes dos polos educativos, portanto, mini-bibliotecas em, às vezes, sítios muito remotos, e, ao mesmo tempo, faz ações de sensibilização para as famílias, para a comunidade, para que, mesmo que sejam analfabetos, percebam que têm um papel, se conscientizem do seu papel junto das suas crianças na promoção da literacia, da linguagem, nem que seja através do manuseio do livro, das histórias de tradição oral.
e exatamente numa lógica também de valorização das histórias da tradição oral, temos um programa de incentivo à publicação de histórias locais, à edição de livros locais. A Fundação Portugal, a HCAM Portugal, foi constituída em 1996 e o seu mandato passa também, como as suas congêneres, por promover a melhoria da qualidade de vida das populações, nomeadamente, como já disse, as populações migrantes e minorias étnicas, e o seu mandato, a partir de 2004, passou por um programa de desenvolvimento comunitário urbano, uma estratégia de desenvolvimento comunitário urbano de fortalecimento de sociedade civil, que é o Capacidade, cujo próprio nome faz alusão à cidade, não é, ao meio urbano, e à capacitação. E este programa tem 5 princípios orientadores que procuramos ter sempre presentes, portanto, o da participação e o da participação de todos em todo o processo de desenvolvimento. Realmente nós, penso que não inovamos, mas queremos ter muito presente uma lógica não de prestação de serviços, mas uma lógica de envolvimento dos nossos, entre aspas, beneficiários, e, portanto, eles são chamados, desde o diagnóstico das dificuldades, das oportunidades, ao pensamento sobre a solução para as suas necessidades e ao pensamento até da sustentabilidade das ações. Portanto, uma lógica de participação, uma lógica de empowerment, de capacitação, que é mútua. Nós, técnicos, também estamos num processo de capacitação quando trabalhamos com as populações, numa lógica de trabalho em rede, que contribui para outros princípios, que é o princípio da sustentabilidade e do compromisso de longa duração. Não poderia deixar de falar numa questão que até já foi referida aqui na mesa anterior, que nós consideramos também de muita relevância, que é a questão da diversidade, do reconhecimento da diversidade e de uma ética de pluralismo que tentamos impulsionar em todas as áreas do nosso trabalho. Ora bem, o Capacidade, como já disse, não sei se já referi, mas trabalha nos concelhos de Lisboa, Sintra e Cascais, tem várias equipas de desenvolvimento comunitário e desde 2007 apostou numa equipa de educação que faz o seu trabalho, e é aqui que então peço a vossa atenção, tanto em eixos de educação formal como em eixos de educação não formal. Somos uma pequena equipa, temos a noção dos desafios enormes que temos pela frente e a humildade necessária para, a partir do nosso trabalho prático, tentarmos extrair algumas boas práticas, entre aspas, que possamos partilhar a outros, e esse é o privilégio que hoje temos. Ora bem, na educação formal, nós, e como é do senso comum já, quanto mais cedo se começa a trabalhar a língua, melhores resultados nós temos depois no sucesso, na sua aquisição formal, e portanto avançámos já com vários projetos de ação, de investigação-ação no pré-escolar, envolvendo o mais possível as famílias das crianças, envolvendo os educadores também de infância em ações de formação que lhes são dirigidas. Também, como foi referido na mesa anterior, penso pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro de Timor, valorizamos muito a língua materna destas crianças. Muitas delas são de países da CPLP, mas têm outros idiomas falados em casa e, portanto, procuramos valorizar também esses idiomas, essas línguas faladas em casa. Ao mesmo tempo, e porque percebemos as questões da transição e da sequencialidade, trabalhamos também ao nível do primeiro ciclo, também muito focados na aquisição da linguagem escrita. Tivemos um projeto estruturante durante 5 anos que nos deu uma série de instrumentos e de ferramentas pedagógicas e didáticas que estamos neste momento a disponibilizar também a professores de primeiro ciclo através de um conjunto de oficinas de formação, mas não nos esquecemos do eixo não formal, porque efetivamente percebemos que os sistemas de ensino, uma grande mais-valia pode ser exatamente os recursos da comunidade. E os recursos da comunidade são as famílias, mas são também as instituições que lá estão. E temos um projeto agora que está ainda numa fase incipiente, mas em que vamos apostar grandemente nos próximos 10 anos, que é um projeto de literacia familiar nas bibliotecas municipais. Olhamos para as bibliotecas municipais como um recurso com 2 mãos cheias de razões para investirmos. São recursos locais, são recursos que estão próximos das comunidades com que nós queremos trabalhar. Se não é a biblioteca, tem polos em bairros, muitas vezes que estão longe de todas as outras facilidades. São altamente flexíveis em termos dos programas, promovem a leitura e o gosto pelo livro, e têm técnicos, portanto, têm já recursos humanos próprios que estão altamente disponíveis para se capacitarem, para, com outra intencionalidade, trabalharem a aquisição da linguagem escrita. E, portanto, é um projeto onde temos investido bastante. Dizer-vos que no futuro, nos próximos 10 anos, queremos também contribuir para a criação de livros bilíngues em Portugal, que possam ser postos à disposição das escolas e também destas outras instituições em meio não formal, para que também as crianças possam rever as suas identidades, as suas outras culturas e outros valores
nos livros, nas histórias que lhes são lidas, e também trabalhamos, procuramos dar resposta à questão da desalfabetização de adultos, muitas vezes aos pais das crianças com que trabalhamos, pais e avós que às vezes aos 60, 70 anos ainda têm a coragem de querer aprender a ler e a escrever. Penso que é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Não excedeu. Muito obrigado, agradeço. O homem só faz uma coisa, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava preocupado de que olhasse para mim, mas afinal já tinha olhado, já tinha percebido tudo. Muito obrigado pela sua apresentação, doutora Sofia Ferreira. Continuamos na apresentação das experiências de apoio aos sistemas educativos com representantes das ONGs. Passo a palavra ao Dr. Paulo Freitas, do Instituto Marquês de Valflor. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer à organização o amável convite e cumprimentar os membros da mesa. Vamos falar um bocadinho sobre um projeto que o Instituto Marquês de Valflor, com o apoio do Camões e do Ministério da Educação de São Tomé, está a levar a curso em São Tomé e Príncipe. Umas breves palavras para apresentar a instituição, que muitos não conhecem. É uma fundação antiga, de 1951, tem 25 projetos em 6 áreas de intervenção, tão diversas como a cooperação para o desenvolvimento, a educação para o desenvolvimento, a cooperação descentralizada, a ajuda humanitária de emergência e, como disse o professor Fernando Jorge Cardoso, também agora os estudos estratégicos internacionais. Fazemos também muitos projetos de assistência técnica. Em São Tomé e Príncipe temos 4 grandes linhas de projetos: a saúde, o ensino, a segurança alimentar e a capacitação institucional, mas hoje vamos falar sobretudo do Escola Mais. Já desde 1978 existe um acordo geral de cooperação e amizade entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Apesar de ser antigo, os objetivos deste acordo mantêm-se atuais, e queria salientar o último, que é incentivar o intercâmbio cultural, artístico, científico e desportivo entre os povos, assim como a difusão da língua portuguesa. No entanto, na avaliação do Programa de Indicativo de Cooperação, o PIC, entre Portugal e São Tomé e Príncipe, foram identificadas lacunas no setor da educação em São Tomé e Príncipe, nomeadamente uma escassez de oferta educativa a todos os níveis, a existência de uma maioria de professores sem formação específica, a carência de manuais atualizados e a existência de programas que eram considerados obsoletos, a ausência de apoio pedagógico e supervisão administrativa das escolas, o envio de professores que resolvia apenas problemas de caráter pontual e não contribuía para a resolução de problemas de fundo do sistema de ensino, e a sobrelotação das turmas. Isto é a citação do relatório de avaliação na altura do IPAD, agora Camões. Bom, e a resposta institucional foi através do Fundo da Língua Portuguesa, em que efetivamente foram apoiadas atividades em países de cooperação portuguesa, contabilizáveis como ajuda pública para o desenvolvimento, e foi desenhado assim o programa Escola Mais. O que é o programa Escola Mais? É um programa implementado pelo Instituto Marquês de Valflor com o financiamento da cooperação portuguesa, Camões, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe. E qual é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é uma infraestrutura degradada de edifícios e equipamentos, uma deficiente cobertura nacional do ensino secundário face às necessidades, um desajustamento total do currículo em relação à nova realidade, uma necessidade de formação e falta de motivação do corpo docente, uma falta de formação de gestão escolar e supervisão do sistema, e a falta de inspeção escolar no ensino secundário. Portanto, na prática, temos um sistema que não funcionava e, portanto, o programa foi desenhado para intervir essencialmente em 4 grandes objetivos: reforçar o parque escolar e melhorá-lo, transferir competências técnicas aos professores são-tomenses, introduzir a capacidade de gestão e acompanhamento dos professores e, um 4º objetivo, tornar o sistema de ensino mais adaptado às necessidades e à realidade sociogeográfica do país.
O método de todos os projetos do Instituto é envolver e responsabilizar os beneficiários. Portanto, implica capacitar recursos locais e ter uma estratégia de descentralização do ensino, porque o ensino estava essencialmente concentrado no Liceu Nacional, que é na capital, e estabelecer uma coordenação entre os diferentes atores do projeto e o sistema de ensino. Portanto, a mudança teria que nascer por dentro do sistema de ensino de São Tomense. E em relação ao primeiro objetivo, e vamos já passar aos resultados, foi reabilitado o Liceu Nacional, que tem 43 salas, é um grande liceu. Foram construídas casas de banho, um pavilhão culturais, uma nova biblioteca com vários apoios. Foram feitos espaços desportivos de raiz porque não existiam em 10 escolas e foram reabilitadas e requalificadas 3 secretarias para dar apoio ao ensino secundário. Foram adquiridos vários equipamentos, foram criados um Centro de Recursos Educativos e Educação, que é o QMS, que vem a fotografia da sua inauguração ali em cima, e foram construídas instalações sanitárias em muitas das escolas secundárias. E em baixo vê uma fotografia de um pavilhão desportivo. Em relação ao segundo objetivo, foram feitos apoios aos delegados das disciplinas no Liceu Nacional, lançados os primeiros cursos de gestão curricular e supervisão pedagógica e definido um programa de formação de professores para o ensino secundário. Na prática, isto inicialmente foi feito através de reuniões quinzenais, mas a estratégia foi acompanhar o professor durante o seu ensino, não fazer uma reunião formal, mas fazer um acompanhamento francamente mais abrangente. E, em relação ao segundo objetivo, estão aqui os resultados. Foram acompanhados 343 professores que lecionaram entre a 7ª e a 10ª classe, 547 professores no ano de 2011-2012 e em 2012-2013 672 professores. Este acompanhamento era essencialmente feito por os nossos professores cooperantes, professores portugueses. Em relação aos cursos de gestão curricular e aos complementos de formação, foram formados vários professores e a motivação dos quadros técnicos foi feita através da aprovação finalmente do Estatuto de Carreira da carreira docente e da melhoria das condições de trabalho para os professores e para os alunos. Muito importante foi a revisão curricular que foi feita por um grupo de trabalho que incluiu professores são-tomenses, pedagogos são-tomenses e professores cooperantes portugueses. No terceiro objetivo foi definido um plano global operacional da intervenção através de gestão pedagógica, assistência técnica contínua, trabalho presencial permanente, e foram formados 24 gestores e administradores escolares e 13 inspectores do ensino. No último objetivo tem aqui os novos manuais e os novos conteúdos da revisão curricular, que foram transversais a todos os anos, e a introdução do 12º ano com vista à saída para o ensino superior, que era uma grande lacuna em São Tomé. Finalmente, o sistema de ensino foi mais adaptado à realidade do país e foram introduzidos cursos profissionais, nomeadamente carpintaria e outros. Este é o resultado do curso de carpintaria. Os futuros carpinteiros fizeram esta mesa que já a venderam e, com o resultado desta receita, comprou-se mais madeira e continua-se a fazer mais móveis. Bom, quais são os resultados finais? O resultado final é que, efetivamente, houve o conseguir meter no sistema os alunos e há o aumento da taxa do número de alunos que frequentam o ensino secundário em São Tomé e Príncipe. Por outro lado, isto acontece no primeiro e no segundo ciclo, não é só no primeiro ciclo. E em relação ao aproveitamento, houve uma melhoria do aproveitamento, apesar da mudança do currículo e do aumento do nível de exigência. Este aproveitamento é tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, e aqui temos um estudo para terminar, que é
antes e depois da revisão curricular, havia o medo que a revisão curricular, devido ao aumento do nível de exigência, tivesse pior aproveitamento dos alunos, mas aconteceu exatamente o contrário. O Escola Mais foi efetuada uma avaliação externa e, efetivamente, salienta-se a valorização dos recursos locais, a renovação do ensino secundário em São Tomé e Príncipe como o objetivo, o sistema de gestão e a valorização dos quadros técnicos São Tomense em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, e a criação dos centros de recursos educativos e também da preparação dos professores na área da administração e gestão escolar. Vamos para a segunda fase, temos boas perspectivas de financiamento para a segunda fase e, devido à adaptação do nosso financiamento, vamos essencialmente atuar em duas linhas, que é na capacitação de professores e na capacitação e gestão de acompanhamento dos serviços centrais do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe. Os desafios é procurar novos financiadores para as linhas que não conseguimos e pensar que estes programas devem ser programas de longo prazo, os programas da área-chave, e um bocadinho independente dos ciclos políticos dos países que fazem cooperação, promovem a cooperação e os que recebem a cooperação. Agradecer ao Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, está aqui o seu Ministro no centro da fotografia, e ao Coordenador Aragão. Agradecer à equipa Escola Mais, que estão aqui na fotografia connosco, os nossos professores cooperantes, e finalmente a toda a gente que participa neste projeto, porque isto efetivamente é um projeto que tem uma excelente avaliação e que demonstra como nós podemos interferir no destino do ensino secundário de um país, com os professores desse país, e mudando o paradigma que era um mau resultado que tinha até 2005. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Paulo Freitas, pela experiência partilhada connosco do Instituto Marquês de Valflor. Eu dou a palavra à doutora Catarina Lopes para fazer a apresentação da experiência de apoio ao sistema educativo da Fundação, da ONG Fundação Fé e Cooperação. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer e dar os parabéns a quem constitui este painel, porque parece que isto é quase uma sequência que eu vou complementar, embora o meu pano de fundo seja sobre a Guiné-Bissau. Vou tentar corresponder... Pode baixar o microfone à sua altura. Obrigada. Então, isto para fazer a minha intervenção não posso, e quando nos convidaram para participar aqui, foi um pouco fazer uma reflexão interna de em que medida é que podemos estar a falar do papel da FEC na Guiné-Bissau no apoio ao sistema educativo, e nesse sentido tivemos que identificar aquilo que foi para nós os pontos centrais dos pontos mais negativos em termos de intervenção. Nós estamos a falar de um país com um quarto das crianças não acede à escola e metade acede ao ensino básico na idade prevista. Isto quer dizer que, fora deste contexto, temos muitas pessoas e muitas crianças fora de sistema. Este era um ponto central da nossa preocupação. Um outro ponto central era a questão do aproveitamento. Menos de uma criança sobre duas termina o ensino básico. E neste caso estou a falar do ensino básico da primeira à quarta classe. Bem, sei que o ensino básico, com a nova reformulação educativa na Guiné, está previsto até a nona classe, mas aqui vou-me centrar essencialmente da primeira à quarta. 60% destas crianças terminam o primeiro ciclo, mas estas basicamente estão na zona regional da capital do país. Significa que 20% no resto do país consegue concluir. Um outro aspecto prende-se com o abandono. 32% abandona a escola por motivos de trabalho, têm que trabalhar. 29% por questões culturais que ligam ao casamento precoce e 8% provocados por uma gravidez precoce. Em termos de género, se os dados são preocupantes em termos de acesso, eles tornam-se ainda mais agudizantes quando falamos do sexo feminino. E, nesse sentido, uma rapariga tem 2 vezes menos oportunidade de concluir o ensino básico se estiver numa zona rural do que um rapaz. E aumenta
um pouquinho, 1,4 se estiver em zonas urbanas. No entanto, e este é o grande desafio da Guiné-Bissau, prevê-se que até 2015 a população dos 7 aos 12 anos, onde estará sensivelmente inserido esta parte do ensino básico, tenda a aumentar em 32%. O que é que acontece? A Guiné-Bissau, sobretudo desde 2009, tem procurado responder a estas necessidades. É que temos uma procura no público final, na criança, muito elevada em termos de educação, mas não temos, na montante, professores ou formadores que possam corresponder a essa necessidade. E, portanto, pela primeira vez, estamos aqui perante uma situação, em 2010, como ponto central, verificar que, pura e simplesmente, temos crianças que querem, famílias que estão a apoiar, mas não temos profissionais para poder dar uma resposta educativa. E foi aqui que surgiu a nossa intervenção. Pegando nessa intervenção e tendo por base que nenhuma intervenção de ONG ou de qualquer área da cooperação pode ser feita de forma desgarrada e, de alguma forma, como se fosse uma transposição de modelos que vêm de Portugal ou de outros países para os países onde estamos a intervir, nós fomos nos basear o que é que foram os documentos, nomeadamente uma Carta Política da Educação, lançada em 2009 e que apontava como grande objetivo para o pré-escolar aumentar em 11% a taxa bruta de escolarização em 2020, sendo que nós estamos a falar que em 2006 era de 4,8% e hoje, vos direi, em 2013, os níveis não são muito melhores. Para o ensino básico, o que se pretende até 2020 é a conclusão, o acesso universal a todas as crianças. E aqui a incidência é muito a nível até a 4ª classe. No entanto, o que nós estamos a verificar é que há níveis de repetência muito elevados e há níveis de abandono muito elevados, sobretudo a partir da 2ª classe. No ensino secundário, dividido do 7º ao 9º ano e do 10º ao 12º, sendo que o próprio 12º ano na Guiné-Bissau só começou a ser implementado com algum fulgor este ano. E digo este ano com alguma fragilidade, atendendo que o ano letivo, ainda que oficialmente já deveria ter começado, ainda não começou no sistema público. Nesse sentido, o que é que a FEC tem feito? E retomando um bocadinho as palavras, quer dos dois colegas anteriores, qualquer intervenção num programa tem que ser sempre entendido para além de 1, 2 ou 3 anos, por um lado, e não se pode circunscrever apenas a um projeto que é financiado por um financiador. E, portanto, o que vos apresento aqui é pura e simplesmente um programa que foi concebido pela Fundação e que foi submetido e foi apoiado por diversas entidades, nomeadamente a Cooperação Oficial Portuguesa, e cada um, em função da sua identidade, foi apoiando um setor ou um grau de intervenção. Nesse sentido, a nossa intervenção está definida como programa de educação que vai do pré-escolar ao ensino secundário. A que níveis? Numa formação de formadores guineenses, primeiro constrangimento verificado este ano é que não existem número suficiente de formadores guineenses que possam dar formação a professores. Nós estamos a tentar dar resposta, não ao contrário do que acontece com o Instituto Marquês de Valflor, por exemplo, no sistema de formação contínua, nós não estamos nesse sistema, nós estamos na formação em serviço. Porquê? Porque o país não tem professores em números suficientes na Guiné-Bissau, professores que se tenham formados para serem professores e, portanto, fizeram bacharelato ou uma licenciatura. Todos os que o fizeram não têm uma intervenção no meio rural. A nossa intervenção é essencialmente em meio rural e, portanto, para dar uma resposta às populações, e tal como era referido pela Fundação HCAN, as comunidades locais na Guiné-Bissau neste momento estão a subvencionar uma parte significativa do sistema de educação. De que forma? Criando escolas comunitárias, criando um pequeno fundo que permite pagar ao professor e permite também pagar alguns equipamentos, desde manuais, alguns livros e algumas situações tão básicas como o GIS, com o qual eles escrevem. Portanto, este sistema levou-nos a ter uma intervenção a um outro nível. Formação de formadores guineenses, onde não há, recorremos a técnicos portugueses nas áreas
que se prendem à língua portuguesa essencialmente e algumas áreas mais técnicas como biologia e matemática, se não existe no país com qualidade. Posto isto, também damos formação a professores que vão do ensino básico e do ensino secundário, e na área dos jardins de infância, que embora a taxa bruta e o desafio seja até 2020 conseguir obter 11%, tem sido bastante difícil e, portanto, o que nós estamos a tentar ver é, em função dos locais e das comunidades, ou criar estruturas de base comunitária onde as populações se revejam, e, portanto, por vezes são estruturas arquitetónicas circulares, e, através deles, conseguir, junto à comunidade, identificar pessoas que sejam valorizadas pela comunidade, para poderem ter uma formação na área da educação da infância e, através dessa formação, poderem transformar hábitos tão simples como o hábito da higiene, poder alterar hábitos alimentares e situações tão simples que permita, até em termos de construção de latrinas, fazê-las de uma forma conveniente que permita, essencialmente, um aspecto que para nós é fundamental, aumentar a esperança de vida dos guineenses. Só para terminar, gostava de salientar uma intervenção que tem sido significativa por parte da Fundação na Guiné-Bissau e que tem sido apoiado quer pela Comissão Europeia, quer pela Unicef e que está envolvida também com este programa de educação com o Instituto Camões, que é a identificação de necessidades educativas especiais na Guiné-Bissau. Estamos a verificar que, finalmente, após 10 anos em que estamos a intervir, neste momento estamos no 13º ano, finalmente começam a aparecer crianças portadoras de deficiências e parece-nos fundamental que haja uma intervenção positiva no meio de algumas dificuldades que se vão sentindo. Neste sentido, e só para concluir, a intenção aqui é o apoio é feito através de um programa de educação, vai do pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, com vários elementos, educação para a saúde, área das necessidades educativas especiais com a proteção de direitos humanos e das crianças. Isto é feito com uma panóplia de parceiros e financiadores. E gostava de os citar porque acho que é fundamental também se dar voz às pessoas. E essas parcerias são, a nível de organizações internacionais e agências de desenvolvimento, o Instituto Camões, a Cooperação Holandesa, a Comissão Europeia, o Fundo das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde. Em termos de fundações, o destaque para a Gulbenkian e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A nível dos ministérios, é um ministério, quer da saúde português, que deu apoio numa área de intervenção que teve influência no sistema educativo também, e o Ministério da Educação da Guiné-Bissau. A nível de universidades e do mundo académico, temos recebido apoio por parte da Universidade do Minho, da Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich, da Universidade do Porto e do Centro de Estudos Africanos. Só para fechar, por incrível que pareça, por vezes é na junção destas parcerias que se conseguem concretizar estes resultados e os municípios têm participado. Santa Maria da Feira, Cascais, Portimão, Faro, Santarém e Vagos. Dizer também que as dioceses na Guiné-Bissau, de Itália, de Portugal, têm tido um apoio importantíssimo de forma a concretizar, porque além da intervenção, mais do que o ideário religioso, o que importa é o desenvolvimento humano das pessoas. E em termos de organizações da sociedade civil, dar o destaque à PLAN, à ONG Portuguesa Vida, Rádio Sol Messi, Agência Eclésia Rádio Renascença. Peço desculpa. Muito obrigado, doutora Catarina Lopes, da Fundação Fé e Cooperação. Como não tivemos representante da Fundação Portugal-África, ficamos com um crédito de 10 minutos, que vou partilhar com a assistência. Ficamos com um pouco mais de tempo para pormos algumas questões. Pedidos de esclarecimento, mais informações. Eu não vou voltar a pedir às pessoas para completar o que não disseram. Se não provocarem, não acharem que... Eu acho que foram tão eficientes que conseguiram dizer em 10 minutos aquilo que era o necessário para a nossa conferência. Eu agradeço. Ganhámos um tempinho, um pequeno intervalo antes de irmos para
o encerramento. Pela autoridade que me é dada para presidente do Instituto de Camões. Muito obrigado. Nós tivemos uma sessão de tarde longa e interessante. Tivemos 2 painéis de conferências, educação e desenvolvimento, primeiro língua e conhecimento e depois as bibliotecas escolares de incentivo à leitura, 2 mesas redondas, a primeira de educação e desenvolvimento, mais institucional, e agora fechamos com a outra mesa redonda, experiência de apoio aos sistemas educativos. Agradeço a todos que estiveram cá hoje à tarde, todos tiveram que me aturar durante esses instantes, gerindo o tempo, e particularmente a estes últimos intervenientes. Muito obrigado e sucesso nesses projetos. Boa tarde.